Galera, bora para mais um vídeo aula aí, tá certo? Hoje vai ser com relação a medidas elétricas e geradores elétricos. São coisas diferentes, mas deu para colocar no mesmo quadro e aí fica até melhor para vocês, tá certo? Começando aqui por amperímetro, o próprio nome já diz, ampere. Quando você fala de ampere, você já lembra logo de corrente elétrica. Então o amperímetro ele vai medir corrente elétrica, tá certo? O amperímetro ideal, ele tem algumas restrições, tá certo? Ele primeiro deve ser ligado em série e deve ter resistência interna nula. Por que resistência interna nula? Para que a resistência não interfira na passagem da corrente elétrica. E por que em série? Porque ele vai medir a corrente que vai passar por ele, tá certo? E aqui está uma representação de um amperímetro. Ó. Aqui eu botei três resistências, né, ligadas a uma DDP, U, né? Aqui a gente tem o polo positivo, lembrem sempre que o maior é o polo positivo e o menor é o polo negativo. E aqui a gente tem um amperímetro, tá certo? Ligado em série com esse resistor R3 aqui, tá certo? E a gente também tem o voltímetro. Como o próprio nome também já diz, voltímetro. Você lembra de volt. Volt você também já lembra de DDP. DDP é diferença de potencial. Então, o voltímetro vai medir diferença de potencial. Ele também tem algumas restrições, tá certo? A primeira, ele deve ser ligado em paralelo. E a segunda deve ter resistência interna infinita, tá certo? Aqui eu botei a representação de um voltímetro. Ó, eu botei aqui V, né? E aqui A é de amperímetro e V eu botei de voltímetro. Esse voltímetro está em paralelo com o resistor R2, ó. Dá para perceber? Então, esse voltímetro ele está em paralelo com esse resistor, com essa resistência aí, R2, tá certo? Mesma coisa, ó, polo positivo, polo negativo, uma DDP, tá certo? E essa forma aqui que vocês devem saber, não é para esquecer nunca, que é URI, né? DDP, ou tensão, é igual a resistência vezes a corrente. Lembrando que U é em volt, R é ohm e I, que é a corrente, né, é em ampere. Então, partindo aqui para geradores elétricos, o que é que o gerador faz? Ele vai pegar a energia não elétrica e vai converter em energia elétrica. Lembrando sempre que parte dessa energia é dissipada, ou seja, ela se perde, né? Então lembrem sempre, o gerador, qual a função dele? É transformar energia não elétrica em energia elétrica, mas vai ter parte que vai ser dissipada, tá certo? Então aqui está a representação de um gerador, que a gente tem uma resistência e aqui a gente tem uma bateria. Então lembrem sempre de uma bateria, né? Aqui a gente tem um polo negativo, aqui a gente tem um polo positivo. Então é basicamente a união de uma bateria, né? Se você lembrar isso aqui, ó, é uma bateria, né? Então é uma resistência com uma bateria. É basicamente isso. E a equação que vai definir é U é igual a E. O que é esse E aqui? É a força eletromotriz. Esse Rzinho minúsculo é a resistência interna e o I é a corrente elétrica. Então, ó, esse E aqui é a força eletromotriz que eu botei como FEM, é força eletromotriz. Tá certo? Mas lembrem sempre, olha só, a força eletromotriz é o que consegue produzir, não é o que ela fornece. Então, por exemplo, você tem uma bateria de 12 volts. É tudo que ela vai entregar? Não. 12 volts é o que ela consegue produzir, mas não o que ela fornece. Então, como é que você pode ler essa equação aqui? O que ela fornece é o que ela produz menos o que ela gasta com ela mesma, tá certo? Então, o que ela fornece é o que ela produz menos o que ela gasta. Você pode ler dessa forma, né? Vai facilitar muito. E por fim, a curva característica do gerador. A gente tem aqui um gráfico de U por I, né, que é a DDP pela corrente, e lembre sempre desses pontos aqui. Esse aqui mais em cima, onde toca aqui, ó, o ponto da DDP, né? É a força eletromotriz. Então, por exemplo, pode vir na questão, não pode vir escrito assim, por exemplo, esse E, né? Que é a força eletromotriz. Pode vir 10. Quanto é a força eletromotriz? 10. Então, força eletromotriz vai ser 10, tá certo? E aqui a gente tem a corrente de curto-circuito, que também vai ser sempre nesse ponto aqui do eixo que toca a corrente, tá certo? Então, aqui esse ponto mais alto é a força eletromotriz, a FEM, e aqui embaixo a energia de curto-circuito. E qual é a forma? É bem simples. Energia de curto-circuito é igual a força eletromotriz dividido pela resistência interna, tá certo? Então é só você analisar isso aí na questão. Ele pode não dar aqui como E, nem como ICC, mas ele pode dar valores. E se ele der aqui 10, por exemplo, isso aqui vai ser a força eletromotriz. E se, por exemplo, tivesse dado aqui embaixo, ó, 5,
Quanto é a energia a corrente de curto-circuito? Seria 5, tá certo? Então aqui ICC e aqui o E, que é a força eletromotriz. E voltando aqui para medidas elétricas, o amperímetro ideal deve ser ligado em série e resistência interna nula. O voltímetro ideal, né, deve ser ligado em paralelo e deve ter resistência interna infinita, tá certo?